Estamos de volta. A construção de um projeto alternativo de desenvolvimento e de economia para o Brasil. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam Guilherme Santos Melo, doutor em economia, professor da Unicamp e membro do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, e Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST. Nós terminamos o segundo bloco falando das nossas contradições políticas do momento, dessa situação delicada e talvez não, certamente inédita na nossa jovem democracia, como um desafio a ser enfrentado, a ser refletido, e eu gostaria de dedicar o nosso terceiro bloco a pensar então as alternativas. Diante dessas contradições, da delicadeza desse momento, dos desafios para a gente conseguir aprimorar a nossa democracia e, portanto, sair da crise econômica, né? Quais são os horizontes, quais são as principais linhas de enfrentamento, tanto econômica quanto política, mas comecemos pelas econômicas, Guilherme. Olha, eu acredito que esse é um momento importante para o Brasil definir o rumo que ele quer seguir para o futuro. Na realidade, não é um momento de... Tem uma questão de curto prazo que nós temos que superar. É evidente, a crise se dá agora, se dá hoje, não se dá daqui a muitos anos. Então, nós temos que superar a crise. Como? Defendendo a democracia, evidentemente, isso é um pressuposto básico, tanto que o nome do texto é por um Brasil justo e democrático, mas não só a democracia eleitoral, meramente eleitoral, mas a democracia também, a participação popular e a democracia econômica também, no sentido de um país mais justo, com uma distribuição de renda melhor, etc, etc. E então, garantias de direitos. Garantias, né? De direitos. Inclusive evitando os retrocessos que se avizinham no Congresso Nacional. Exatamente. Quanto à questão de direitos trabalhistas, nos direitos trabalhistas, exatamente, nos direitos econômicos. Econômicos, exatamente. Então, eu acho que a estratégia, a alternativa que nós temos a oferecer, ela envolve tanto medidas de curto prazo, para nós sairmos dessa crise econômica que se instalou, e essa saída de curto prazo tem muito a ver com uma reestruturação da questão tributária, porque, como foi colocado aqui, eu acredito que você tem um certo limite na política distributiva com base na conciliação e com base na utilização dos gastos públicos para isso. Agora você precisa enfrentar um interesse que o Brasil até hoje não teve como enfrentar, que é o seguinte: a estrutura tributária brasileira é montada para beneficiar os mais ricos. Então isso a gente precisa mudar, melhorar a capacidade de financiamento do Estado e com isso fazer com que o Estado volte a investir e seja o promotor da retomada do crescimento. Não vai ser o empresário privado, que está muito inseguro, está muito fragilizado, não vai ser o consumidor, que também no momento de crise ele se retrai, tem que ser o Estado articulado, obviamente, com o setor privado, para promover investimentos, promover o desenvolvimento. Isso para sair no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu diria o seguinte: agora a alternativa que nós oferecemos para o Brasil é uma alternativa de sociedade, de visão de mundo. Então, para o trabalhador que está em casa, é uma alternativa, na realidade, que aponta para um tipo de país, para um tipo de sociedade. Nós temos que decidir se nós queremos ser uma sociedade do vale tudo, da competição aberta e desigual, ou se nós queremos ser uma sociedade mais justa, com uma melhor distribuição de renda, com serviços sociais, quer dizer, com saúde pública, com educação pública de qualidade, com transporte público de qualidade, com uma distribuição melhor da posse da terra e mais democrática. É essa a questão. Porque se nós nos encaminharmos para o projeto neoliberal é um projeto que, digamos assim, atende aos interesses daqueles que já estão na frente do processo de concorrência. Nós estamos querendo fazer uma sociedade que atenda os interesses daqueles que ficaram excluídos, que ficaram para trás no processo de concorrência. O processo neoliberal reitera a ideia da desigualdade, né? A agenda neoliberal que tem imperado nas economias do mundo capitalista, ao menos eu diria que inclusive de parte do mundo chamado mundo comunista que sobrou, claro, tá certo? Tem imperado ali, a gente vê o aumento das desigualdades, a concentração de riqueza numa parcela cada vez menor da população, né? Uma escalada do rentismo, da financiarização da economia e uma precarização do mundo do trabalho, nos termos em que você estava apontando, Gilmar. Então, para enfrentar isso, em termos de alternativas, vamos
vamos para onde? Quer dizer, quais são as ações concretas que a gente pode fazer no mundo, mas no Brasil especialmente, para enfrentar esse momento e, quem sabe, poder vislumbrar de novo, né? Reencontrar de novo uma esperança de um projeto de país, que ficou meio abalada. É simples. Eu brinquei esses dias com o movimento sindical, é só nós temos que construir uma internacional, nós temos que construir novos instrumentos de massa, nós temos que construir uma nova estratégia, com novas táticas, e a gente enfrenta esse problema. Por que já não fizeram isso? É porque, de fato, não é uma coisa tão simples. É um processo histórico, é um processo. Né? Mas se eu não acho se faz que da noite pro as dia, tarefas tá em curso. são muito importantes. Primeira, é preciso politizar o debate. O debate foi muito despolitizado. Inclusive, esse discurso da Dilma de classe média me incomoda muito o estômago, porque essa ideia do A, B, C, D, oriunda da sociologia norte-americana, que prevê o desenvolvimento social dentro da classe sem alterar a estrutura de propriedade. Eu passo da E para D, para lá, e aí a propriedade continua inalterada. Não há possibilidade de desenvolvimento, de uma democracia plena do ponto de vista econômico, se não alterar a estrutura de propriedade. Nós estamos entrando por um feito histórico. 1% dos mais ricos do mundo vão deter 99% das riquezas agora, daqui a uns dias. Ou seja, uma alta concentração é preciso ser enfrentado. Como é preciso enfrentar a concentração de terras no Brasil? É preciso repensar o modelo de produção agrícola, é preciso repensar a questão da lógica do lucro, da mercantilização de absolutamente tudo. Tudo é mercadoria, inclusive nós nos vemos a essa condição de mercadorias. Tu está comprando até sossego hoje. Tudo é lucro, tudo é lucro. As pessoas se coisificando de uma forma bárbara. E nós estamos enfrentando, então, uma sociedade extremamente doente. Agora, Gilmar, deixa eu te falar. Eu acho, só queria dizer, é preciso politizar com a sociedade, debater a lógica do sistema do capital, com todo mundo, inclusive para discutir com o povo que sociedade a gente quer construir. Nós defendemos na reforma agrária, por exemplo, que tipo de uso a gente quer dar ao solo, à água e aos recursos naturais. Que tipo de comida você quer comer? Em detrimento da resposta dessas perguntas, aí vem a questão da reforma agrária, vem com uma questão premente, moderna. Então, que tipo de vida você quer dar aos seus filhos? Que tipo de vida você quer para as futuras gerações? Que tipo de planeta você quer deixar? Então, eu queria aproveitar isso que você está falando, porque embora você esteja falando no sentido geral, isso se encarna, se materializa em ações concretas cotidianas. Queria apontar que alguns dias atrás terminou a feira do MST, quer dizer, você tem ali produção direta, relação direta com o consumidor, um tipo de comida orgânica, a possibilidade ali fazer o debate, conversar com as pessoas nos próprios entrepostos, onde você está fazendo a venda, né, a distribuição do produto, que nos assentamentos, que o pequeno produtor está trazendo para a mesa na cidade grande, etc. Quer dizer, há mecanismos da gente... esse debate não é apenas um debate, digamos, que fica no plano das ideias. Cada ação que a gente produz no dia a dia materializa ou nos distancia da possibilidade de construir um projeto que não concentre a riqueza na mão de tão poucos e deixe à míngua tantos. Eu posso dar um exemplo? Na verdade, eu acho que são 3 exemplos para mim que apontam para a sociedade que nós queremos, uma sociedade mais justa e democrática. Eu sempre brinco com os meus amigos, que são mais impetuosos no socialismo, na luta pelo socialismo. Eu falo, olha, a luta pelo socialismo começa com pequenas ações, como, por exemplo, vamos defender o SUS. A defesa da saúde pública é fundamental para a construção de uma sociedade. De um sistema universal de saúde. Que atenda a todos, o rico e o pobre, que coloque o rico e o pobre lado a lado, certo? Lado a lado para ser atendidos com a mesma qualidade. A educação pública, o fato de você conseguir educar o seu filho ao lado da empregada doméstica, conseguir educar a filha dela ao lado do filho do patrão, faz toda a diferença para as gerações futuras. Porque o filho do patrão, ele não vai mais se ver meramente como um ser superior e descolado, como nós que fomos. Eu que fui criado, por exemplo, em uma escola particular, eu me lembro que eu tinha um colega negro na escola inteira.
Na escola inteira era um colega negro. Então, você vê o abismo social que se criou. Defender a educação pública é defender, na verdade, com que as classes sociais, as diferentes culturas, as diferentes religiões convivam no mesmo espaço e aprendam a conviver junto. E, por fim, um exemplo que está tendo em São Paulo agora, incentivar o transporte público. Não é? Isso no meio urbano, assim como a questão ecológica, o meio ambiente, a gente não está mal acompanhado nesse debate, né? Até o Papa Francisco tem uma nova encíclica, tem a Laudato Si, mostra terra, trabalho, liberdade. Nós estamos falando desse campo de construir uma nova possibilidade de fazer uma sociedade mais fraterna, melhor e mais justa, para lembrar do nome do nosso programa aqui. Exatamente. A gente precisa, infelizmente, terminar. Acho que esse debate nos mostra que outros caminhos, para além daqueles que aparentemente nos são únicos, porque viram dominantes, viram discursos dominantes, trazidos pela grande mídia, pelo discurso, muitas vezes, unilateral de certos segmentos da sociedade, parece que a gente não tem saída. Ou se faz de um jeito ou não pode se fazer, ou estaremos perdidos. E há outras alternativas, depende de que lado você está, né, e pelo que você está disposto a lutar. Agradeço muito ao Guilherme, ao Gilmar, e agradeço você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.